Sua filha perdida apareceu e com ela uma terrível revelação. O pior dia da vida de Eliane aconteceu em uma estação de metrô. Como muitas pessoas que passavam por aquelas plataformas, Eliane estava apressada e puxava sua filha pelo braço, na esperança de chegar a tempo em uma fila de empregos no outro lado da cidade. A pequena Bruna ainda tinha 6 anos, corria o quanto podia com suas perninhas e sequer reclamava do ritmo acelerado da mãe. Eliane sabia que estava exigindo muito da filha e que se a pegasse no colo, certamente não alcançaria o vagão a tempo. Ela queria muito ter poupado a criança de todo aquele esforço, mas não havia ninguém para ficar com ela, e deixá-la sozinha na kitnet daquele bairro perigoso que moravam era uma ideia que estava fora de cogitação. Entre a multidão, volta e meia os pequenos dedos da menina desprendiam-se da mão da sua mãe e ela voltava a agarrá-la. Eliane a alcançou, entrou no vagão praticamente no mesmo instante que a porta se fechou. Ela sentiu um alívio porque conseguiria chegar a tempo na disputa pelas poucas vagas de emprego que ainda poderia competir. Afinal, já estava no 2º mês de aluguel atrasado e o leite de Bruna começava a faltar. E foi ao olhar para baixo e não enxergar a filha que o mundo de Eliane desabou. Enquanto gritava de desespero e o trem partia rumo à escuridão dos túneis subterrâneos da metrópole, ela ainda viu o capuz amarelo da filha desaparecer na multidão. 20 anos depois, Eliane ainda se lembrava daquele momento como se ele tivesse acontecido no dia anterior. 20 anos de culpa, tristeza, buscas e mais buscas sem qualquer resultado, e o peso vazio sem fim que parecia ocupar o mundo inteiro ao seu redor. Eliane nunca parou de procurar por Bruna, mas no dia em que completaram 10 anos de seu desaparecimento, ela foi convencida por amigas que deveria dar um tempo no luto, que deveria manter as esperanças, mas ainda assim seguir em frente, pois ela só conseguiria chegar ao fim dessa jornada se sua mente estivesse forte o suficiente para isso, e que Bruna certamente desejaria reencontrar uma mãe sorridente quando o grande dia chegasse. Eliane detestava o jeito que suas amigas falavam. Havia sempre um tom de misericórdia e consolação, como se já considerassem que Bruna estivesse morta e aquelas frases eram palavras vazias ditas apenas para confortá-la. Só que o tempo, apesar de não cicatrizar a ferida que havia em seu coração, ao menos a fez aprender a conviver com aquilo, e seguir a vida era praticamente uma obrigação que ela tinha consigo mesma, caso ainda esperasse ver Bruna outra vez. Foi assim que, em determinado momento, enquanto fazia compras em um supermercado, ela esbarrou com um homem chamado Diógenes, e desde o primeiro momento soube que ele possuía algo de muito especial. Diógenes era inspetor de polícia e morava a 4 quarteirões de sua casa. Eles fizeram amizade e se encontraram por muitas vezes no mesmo canto do supermercado. Em dias nublados, Eliane descia as escadas do prédio onde morava e ia no mesmo horário ao setor de verduras daquela loja apenas na esperança de ver o homem, que por pelo menos um momento fazia ela sentir que a vida continuava. Eles começaram a namorar alguns meses depois do primeiro encontro e se casaram no ano seguinte. Eliane contou toda a sua história para Diógenes, que prometeu dedicar a própria vida para ajudá-la a encontrar sua filha perdida. Muito mais do que amor e companheirismo, Eliane encontrou naquele homem uma renovação de esperanças e forças para voltar a sorrir. E isso ficou ainda mais intenso quando ela descobriu que estava esperando um filho, a quem deu o nome de Miguel. A vida prosseguiu e Miguel preencheu a vida de Eliane de uma maneira avassaladora. Mesmo se ajoelhando ao pé da cama e orando para que Deus não a deixasse desacreditar que sua filha um dia retornaria, a renovada mãe, pelo menos agora, conseguia pensar muito menos nisso, já que seu novo filho era também seu novo sopro de entusiasmo. Conforme Miguel crescia, a semelhança que o rosto dele possuía com o de Bruna era realmente assustadora. Era como se Eliane estivesse encarando uma versão masculina de sua filha, e isso a fazia pensar se ela a reconheceria caso a encontrasse na rua. Outro detalhe que chamava muita atenção em Miguel era a mancha que ele possuía atrás da orelha. Bruna tinha uma mancha idêntica, com a única diferença que enquanto o menino tinha na orelha direita, a irmã desaparecida tinha o mesmo sinal genético na orelha esquerda.
E foi justamente esse detalhe que fez Eliane descobrir que milagres existem. Seu marido estava de plantão naquela noite quando foi chamado para dar suporte em um acidente que envolveu 4 carros em uma rodovia. Não havia ninguém gravemente ferido, mas uma grande confusão generalizada começou no instante em que um dos motoristas decidiu que não assumiria a responsabilidade por ter invadido a pista, e isso já estava se tornando algo fora de controle. Apesar de ser do Departamento de Investigação da polícia, a falta de pessoal obrigou Diógenes a reforçar a situação, e quando a viatura parou em frente ao local do acidente, uma moça acabou chamando muito sua atenção. Para começar, ela assistia toda a confusão enquanto segurava uma bolsa de soro que levava por fios transparentes o líquido para suas veias. A moça parecia doente. E havia algo de muito familiar no jeito de ajeitar o cabelo, revirar os olhos enquanto observava todos. Diógenes ajudou a conter a confusão e liberar o trânsito, mas em momento algum conseguiu tirar os olhos daquela moça. E então se aproximou do carro onde ela estava parada do lado de fora. Quem está dirigindo? Com o rosto cansado, a moça apontou na direção de um rapaz que ela disse ser seu namorado. Era um dos homens que estava tirando satisfações com o sujeito que tinha invadido a pista, e então o inspetor de polícia pediu o documento dos dois. O nome do rapaz era irrelevante para ele, mas o seu interesse em descobrir o nome da moça ficou ainda mais forte quando ela ajeitou o cabelo bem à sua frente e revelou a mancha atrás da orelha. Bruna. Ali estava a confirmação de suas suspeitas. Apesar de o sobrenome ser completamente diferente do sobrenome de sua esposa, aquilo não poderia ser uma coincidência. Ele tinha encontrado a filha perdida da mulher que amava. Diógenes perguntou para onde eles estavam indo, e Bruna respondeu que estavam a caminho de um hospital, pois ela precisava fazer um tratamento por causa de uma doença rara que possuía. Diógenes ligou a sirene da viatura e escoltou o carro do casal até o hospital. Eles não entenderam o motivo de tanta generosidade por parte do policial, mas logo ao se certificar que a moça passaria no mínimo 2 semanas internada, ele correu para casa para preparar Eliane para receber a notícia bombástica. Quando ele pediu para a esposa se sentar e ficar calma para escutar o que ele tinha a dizer, Diógenes pensou que ela nunca imaginaria do que se tratava, mas como se algo divino estivesse sussurrando no ouvido de Eliane, ela começou a chorar antes mesmo dele começar a contar. "Você a encontrou, não é mesmo? Eu sinto que é isso." Eliane precisou ser medicada, tamanha foi sua emoção. Ela não conseguiu fazer mais nada desde então, e tudo o que conseguia pensar era na filha que tinha perdido há mais de 20 anos. O coração de mãe de Eliane já tinha sido forte o suficiente para resistir a todas as armadilhas e agressividades do tempo, mas mesmo assim, ela se sentia firme o bastante para o choque que estava por vir. Afinal, por muitas e muitas vezes ela imaginou que esse momento chegaria, mas na hora que passou pela porta do hospital, é que ela se deu conta que o rosto que conhecia de Bruna era ainda de uma criança de 6 anos. Diógenes segurava o pequeno Miguel em seus braços enquanto a esposa caminhava pelo corredor com passos vacilantes. Uma psicóloga recebeu os dois em uma sala e disse que já havia contado a notícia desse reencontro para a Bruna, e pediu mais alguns dias para preparar a moça para uma situação dessas. Relutante, Eliane voltou para casa e contou cada minuto dos dias em que esperou a ligação. Quando o telefone tocou, ela estava ao lado e atendeu ao primeiro tintilar. Ela, o marido e o pequeno Miguel voltaram ao hospital, e Eliane desabou ao ver uma linda moça que, apesar de doente, ainda possuía os mesmos olhos que ela nunca esqueceu. Eliane ajoelhou-se à beira da cama da filha e começou a pedir perdão enquanto derramava um rio de lágrimas. A moça também chorava muito enquanto alisava os cabelos da mãe e segurava firme a mão do namorado. Durante muito tempo, ninguém escutava mais nada que não fosse os pedidos de perdão que Eliane direcionava à filha. Mas depois que os nervos foram acalmados, cada lado ouviu uma versão diferente de uma mesma história. Bruna disse que depois que se perdeu na multidão, ela tentou encontrar sua mãe no meio de todas aquelas pernas e rostos que ela via ao seu redor. Então ela disse que enxergou à média distância uma mulher que tinha um cabelo muito parecido e se vestia igual a ela, e decidiu segui-la. Só depois que estavam do lado de fora da estação e a mulher se virou, ela entendeu que não era sua mãe, mas aí já era tarde demais, pois ela já não sabia mais por onde andava.
Bruna ainda disse que andou durante todo aquele dia e foi parar em uma padaria onde uma velha senhora deu um pão para ela comer. Essa senhora era surda e só se comunicava através de sinais, e por isso Bruna foi incapaz de pedir ajuda. Quando a noite caiu, a menina se deitou debaixo de um viaduto e então foi encontrada pela manhã por um grupo de ciganos que a levaram para longe dali. Só quando os primeiros sintomas de sua rara doença começaram a aparecer, os ciganos a deixaram em um hospital, e Bruna ficou lá até ser levada a um orfanato onde foi adotada por outra família. Eliane nunca soube que sua filha possuía qualquer tipo de doença, e foi nesse instante que Bruna fez uma terrível revelação. Infelizmente, a moça contou todas as tentativas de tratamentos que já tinha feito e que possivelmente aquela seria a última vez em que os cuidados médicos adiariam o que era inevitável. Sem uma medula óssea compatível, os médicos disseram que o máximo que seu corpo ainda suportaria eram 8 ou 9 meses. Eliane ficou inconformada com o que tinha acabado de escutar, mas ainda assim, tudo o que conseguia fazer era abraçar e beijar sua filha. Bruna então foi apresentada à família de sua mãe e contou que seus pais adotivos já tinham falecido há mais de 5 anos. Enquanto ela brincava com o irmãozinho que tinha acabado de conhecer, Eliane olhou para a cena, para as manchas idênticas que eles possuíam atrás da orelha e saiu correndo para chamar o médico responsável pelo caso da filha. A solução estava bem debaixo de seus olhos, e depois de fazerem os exames e confirmarem a compatibilidade, Eliane autorizou que fosse feito o quanto antes a retirada da medula óssea de Miguel, e assim o caçula se tornou um herói. O ainda jovem Miguel entendeu que sua irmã precisava dele para ficar viva, e em momento algum sentiu medo de passar pelo procedimento. A rotina complicada no hospital só serviu para unir os dois irmãos que nunca tinham se visto até então. A compatibilidade da medula de Miguel com a de Bruna foi de 96%, e isso foi considerado um milagre, já que a compatibilidade entre irmãos raramente ultrapassa os 30%. 15 dias depois do transplante, a tão esperada pega medular aconteceu e Bruna ficou completamente curada de sua doença. Os médicos liberaram a família para voltar para casa 90 dias depois do transplante. Eliane preparou um quarto para Bruna morar com seu namorado, e sem nunca esquecer o aniversário da filha, ela fez a primeira festa para ela ao seu lado, 2 semanas depois. Desde então, mãe e filha passeiam juntas pelos parques e Bruna brinca todos os dias com o irmãozinho que salvou sua vida. No ano seguinte, Bruna se casou com o namorado e entrou na igreja segurando a mão de sua mãe, com a certeza de que ela nunca mais a deixaria escapar entre os dedos. Se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, pois isso garante que novas histórias cheguem até você. A gente se vê na próxima história. Um grande abraço!